Então, chegamos ao capítulo 10, a dinâmica afetiva. A afetividade é parte integrante e essencial da vida humana. Porém, nós temos que educar e direcionar a nossa afetividade pela nossa razão, para que o indivíduo alcance o bem moral, para que as emoções e os sentimentos possam levar as nossas ações de forma correta. Então, a afetividade inclui paixões e emoções, que são reações naturais, né, às situações do cotidiano. Então, o desejo, o medo, o prazer, a raiva, a alegria, são manifestações da afetividade. Essas paixões, paixão é um termo que destaca que o indivíduo padece ou sofre uma ação, tá? Então, a paixão faz parte da vida sensitiva do ser humano. Reflete a nossa inclinação ao bem ou a aversão ao mal, depende de como são reguladas, né, pela razão. Então, essas paixões, elas são passivas no sentido de que experimentamos esses movimentos em resposta aos estímulos do ambiente. As paixões, né, são os apetites. As paixões concupiscíveis, como nós vimos no capítulo anterior, são relacionadas ao desejo de um bem sensível ou à rejeição de um mal sensível. O amor, o prazer, coisas sensíveis. Os irascíveis são ligados à superação de obstáculos, né? Para atingir um bem, para evitar um mal, coisas que eu faço que não me dão um prazer imediato, mas que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida ordenada. As paixões, elas são uma parte muito importante da natureza humana, mas elas precisam ser educadas, direcionadas pela minha vontade, pela minha razão. A afetividade desempenha um papel na vida humana que influencia diretamente as nossas ações e as nossas decisões. No entanto, a forma como eu vivencio e oriento os meus afetos, eles contribuem para a realização do bem ou para me afastar do bem. Então, qual é a importância de educar a minha afetividade? A educação da minha afetividade, ela é importante e é fundamental para que eu alcance maturidade, para que eu tenha uma vida equilibrada. A afetividade precisa ser moderada e integrada pela razão para que eu contribua para o desenvolvimento das minhas virtudes. Né? Como nós vimos anteriormente, virtude é um hábito operativo bom. A virtude torna bom a quem a possui. Então, bom quer dizer o quê? No sentido de perfeição, né? De dar perfeição ao ser, cumprir a finalidade da sua função. Então, aspectos importantes de educar a minha afetividade. A afetividade, ela deve ser subordinada à razão. A razão guia o ser humano em direção ao bem. Portanto, eu tenho que governar as minhas paixões. As emoções precisam ser moderadas, ordenadas, para que a pessoa haja corretamente. O ser humano emocionalmente maduro, ele não é dominado por emoções, né? O ser humano emocionalmente maduro, ele sabe interpretar as coisas que acontecem, ele sabe agir de acordo, né? Tem uma vida mais equilibrada. Essa moderação impede que a pessoa seja arrastada por excessos emocionais, como raiva descontrolada, como aquele medo que paralisa. Então, as emoções, elas não precisam ser negadas e nem reprimidas, mas elas precisam ser racionalizadas, moduladas. A afetividade também está relacionada à liberdade, né? Para São Tomás, o ser humano livre é aquele que age conforme a sua razão. Então, quando a pessoa controla suas paixões, quando ela exerce essa liberdade moral, ela está escolhendo agir de maneira virtuosa, em vez de ser escrava das suas emoções, das suas paixões. Então, embora os nossos sentimentos eles possam ser impulsivos, eles também podem ser motivadores importantes para a ação. O sentimento de compaixão, ele pode me motivar a ajudar uma pessoa. Então, nesse sentido, os sentimentos, eles têm um papel muito importante na vida moral, né? Desde que esteja sob controle, desde que eu haja conforme a inteligência. Quando os sentimentos são integrados de maneira adequada na minha vida moral, eles promovem a prática da virtude. Então, os sentimentos, eles são espontâneos, mas eu tenho responsabilidade sobre os meus sentimentos. Eu escolho cultivar ou dominar os meus sentimentos. Eu cultivo um sentimento de ódio, de inveja, ou eu vou dominar esse sentimento? Eu vou ser responsável por aquilo que está acontecendo. Então, experimentar um sentimento é normal. Por exemplo, eu tô assistindo um discurso, eu fui em algum lugar, tá acontecendo um discurso, e a pessoa se delonga, é um discurso que acaba se tornando entediante, chato, né? E aí eu tenho aquela reação natural de, ai, que discurso chato, tô cansado, trabalhei o dia todo. Mas aí acontece, é espontâneo, eu senti isso.
Mas eu vou nutrir esse sentimento de tédio, de reclamar, de me sentir fadigada, de querer ficar murmurando, ou eu vou me responsabilizar, falar, bom, eu vim aqui, o discurso é esse, eu tenho que ouvir, e aí eu vim aqui pra participar do evento. Então é isso. Então, assim, eu tenho que limitar os meus sentimentos, eu tenho que colocar os meus sentimentos de acordo com a minha inteligência. E isso forma o meu caráter e contribui para que eu possa moderar e guiar as minhas emoções. Né? A afetividade adequada é um meio para que eu alcance o bem supremo, que é Deus. Sempre o bem supremo é Deus, sempre o fim último da vida do homem é Deus. Então, paixões ordenadas pela razão, guiadas pela virtude, são auxiliares na busca do meu bem último, né? Na busca desse relacionamento com Deus. Uma pessoa que aprende a educar a afetividade, ela é muito mais livre. Ela domina os seus impulsos, sabe? Ela não sofre de uma desordem de paixão desenfreada. A verdadeira liberdade não é seguir as nossas inclinações afetivas, não é se faz sentido, não é eu posso ser o que eu quiser. Essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade humana depende da minha capacidade de regular os meus afetos, de me direcionar de forma adequada, de ser um ser humano que consegue se moderar, de se controlar, de ter sentimentos que eu consigo racionalizar através da minha emoção, da minha razão. Então, a liberdade se manifesta na capacidade que eu tenho de escolher como eu vou reagir às emoções, aos sentimentos, integrando a afetividade num projeto de vida bem consciente, bem responsável, onde eu sou uma pessoa madura e eu posso fazer boas escolhas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.